Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Gilson Sérgio da Costa, aqui da Bíblia Comentada. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, já deixe o seu like aí. Antes de tudo, se você não gostar do vídeo, tire o seu like, mas não deixe de dar o seu like, porque senão você vai esquecer. E hoje a gente vai continuar a série de Romanos, estamos quase chegando ao final. Faltam só esse e mais dois vídeos, né? Que são os capítulos, então capítulo 14. E a gente vai falar aqui dos fracos e dos fortes na fé. Na verdade, o capítulo 15 ele também fala sobre isso, só que ele vai fazer algumas outras quebras ali. Então a gente vai só até o 14. Tá? Os fracos e os fortes na fé. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então, quando ele está falando aqui, Paulo ele já pressupõe que existam pessoas que são fracas na fé, o que não quer dizer que elas não tenham fé. Então essas pessoas existem de fato e é necessário que elas estejam ali no corpo, tá? Porque no corpo de Cristo não vai ter pessoas só fortes, fortalecidas na fé, mas existirão também pessoas fracas. Então ele está pressupondo isso e não está nem discutindo se você deve aceitar ou não. Então ele está falando, ó, tem que aceitar, acabou. Mas como lidar com isso? Ó, aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Porque esses assuntos controvertidos, eles podem fazer com que essa pessoa se enfraqueça mais ainda, tá? Então, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará de pé, pois Cristo é capaz de sustentar. Então, o que ele está falando basicamente é que, independente se você come alimentos vegetais, ou se você é um onívoro, ou se você é vegetariano ou vegano, isso independe para a questão da fé. Você não pode usar a questão de alimentação para sustentar uma base argumentativa de uma fé forte, entendeu? E justamente as pessoas que acreditam que não podem comer algumas coisas, ela tem uma fé fraca, porque a fé não está, digamos assim, a fé não está baseada naquilo que podemos ou não comer. Então, se a pessoa ela se baseia a fé em algumas coisas desse tipo, ela tem uma fé fraca e é o que está falando aqui, tá? E a gente vai aprender a lidar com essas pessoas que têm uma fé fraca. Bom, e aí fala aqui, ó, há quem considere que um dia é mais sagrado que o outro, há quem considere todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, a primeira coisa, ele coloca aqui, ou tem um dia sagrado, ou não, ou todos os dias são sagrados. Então, tipo assim, beleza, você acha que o sábado é o dia que deve ser santificado? Não tem problema. Um dia é sagrado para você. Agora você acha que não é questão do sábado ser santificado, mas todos os dias devem ser santificados? Não tem problema. Também está falando aqui de você. Então aqui está falando que não importa se você acha que um dia é melhor que o outro para glorificar a Deus, ou se tem um dia do Senhor. Mas que se você não acha que exista um dia do Senhor, todos os dias serão do Senhor. Não tem nenhum dia do Senhor. Ou tem um na semana, vamos colocar assim, ou todos os dias da semana são santificados. Falando em relação ao sábado. Principalmente para geralmente a igreja que crê que o dia sagrado é o sábado, é a igreja adventista. Então, ou você pode crer como os adventistas que o sábado é sagrado, ou todos os dias eles devem ser sagrados. Não tem a terceira opção de nenhum dia é sagrado. Beleza. Cada um deve estar convicto em sua própria mente daquilo que está falando. Beleza. Aquele que considera um dia como especial, por exemplo, o sábado, para o Senhor assim o faz. Então, os adventistas guardam o sábado para quem? Para o Senhor. E quem não é adventista, como eu, também não sou adventista, então aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus.
Então os adventistas cabem perfeitamente aqui, que eles não comem carne de porco, como uma forma de se manter puro, segundo a crença dele, e isso não está errado. O que ele está falando aqui é que o adventista não pode julgar o cristão, sei lá, da Batista, que faz essas coisas, que não guarda o sábado, considera todos os dias santos e que come todas as coisas. Então não pode existir um julgamento aqui em relação a o dia que você guarda, as coisas que você come ou qualquer coisa desse tipo. Lembrando que aqui está restrito a coisas que as pessoas consideram ou não santas, mas o ponto principal é que elas devem estar convictas na sua mente, se elas consideram ou não. Não adianta você considerar, estar convicto na sua mente e não guardar. Então, se você considera santo, guarde o sábado. Se você considera que todos os dias são santos, guarde todos os dias como se fosse para Deus. É o que está falando no texto, não estou saindo fora do texto. Muito bem. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, independente de existir vida ou morte na sua vida, ou de qualquer outro tipo de coisa, se a gente vive ou morre, na verdade, vive ou morre para Deus. Então a nossa vida é um tributo a Deus todos os dias, é um sacrifício vivo, que nem a gente viu lá em Romanos 12. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você por que julga o seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aqui, todos nós comparecemos, então, quem come carne vai comparecer. Quem não come carne vai comparecer. Quem guarda o sábado vai comparecer. Quem não guarda o sábado vai comparecer. Todos nós vamos comparecer mediante o tribunal de Deus. Muito bem. E o versículo 11. Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim mesmo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Ou seja, Deus determinou algo que não depende das escolhas das pessoas, mas que isso de fato vai acontecer e todos vão fazer isso, independente deles serem assembleanos, deles serem adventistas, deles serem qualquer tipo de denominação que não tem relação direta com essa, sei lá, presbiteriano, blá blá blá. Então não importa se você é da Assembleia, da Adventista, da Presbiteriana, da Batista, de qualquer igreja. Todo mundo vai dobrar o joelho diante de Deus, porque Deus mesmo determinou que isso fosse feito. Beleza. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, de alguma maneira, o juízo ele é bem particular. Apesar da salvação ser em grupo. Deus vai vir salvar a igreja. Mas o juízo ele vai ser prestado em contas em particular. Então cada um vai falar sobre aquilo que fez e sobre aquilo que não fez. Lembrando que você vai prestar não conscientemente, mas você vai prestar contas daquilo que ativamente você fez e daquilo que você deveria fazer e não fez também. Muito bem. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Então, se comida é um obstáculo, se vestimenta é um obstáculo, na vestimenta eu vou fazer uma ressalva, se a maneira como a gente se comporta ele é um obstáculo, então a gente deve tirar essas coisas. Quando a gente fala de vestimenta, a gente deve tomar cuidado, porque em um ponto a vestimenta ela não é restrita. Então Deus nunca restringiu vestimenta, quer dizer, na verdade existia vestimentas restritas, só que aqui basicamente no Novo Testamento que ele está falando aqui, as vestimentas sejam santas de maneira a não expor a sua imagem. Então, por exemplo, saia curta. Não coloque saia curta, nem para ir na igreja e nem para ficar em casa. Entendeu? Porque, de alguma maneira, isso molda a santidade que você tem e demonstra que você não está se expondo a outras pessoas. Isso é bom. Só que se você está vestindo
uma roupa, vamos dizer assim, decente, uma roupa que não tem problema, se você está vestindo uma roupa feia, uma roupa bonita, se você está vestindo uma roupa de uma cor ou da outra, isso na verdade não importa, porque a vestimenta também não tem que ser pedra de tropeço. Na verdade, sim, quando as pessoas comportam indecentemente, colocando vestimentas indecentes, isso pode ser sim pedra de tropeço para os outros. E aí a gente vê que a gente deve fazer o propósito de não ser pedra de tropeço. Então, se você come carne, não julga as pessoas que não comem. Se você come só vegetais, não julga quem come carne. Se você se veste com um estilo, desde que seja decente, não julgue quem não se veste daquele mesmo estilo. Então, se você bota o seu terno, sua gravata, não tem problema nenhum. É aceitável a Deus porque você está fazendo para Deus. E é decente. Agora, você não pode julgar quem de maneira decente está se vestindo para Deus e de alguma maneira não faz parte ali daquele mesmo estilo que você faz. Eu digo isso porque muitas vezes as igrejas antigamente elas tinham essa questão, até para entender o porquê. Se você está nessa igreja, siga o costume nessa igreja. Só que a única coisa que você não pode fazer é julgar o irmão que não segue o mesmo costume da sua igreja. Eu entendo que é uma particularidade ali, então é importante sim. Então, por exemplo, geralmente muitas assembleias, principalmente mais tradicionais, homens com gravata e terno, mulheres com vestido, saia, prudentes, né? Sem decência. E é muito legal que isso aconteça. Se você participa dessa igreja, realmente se comporte com a identidade visual. Isso só não pode ser pedra de tropeço para outras pessoas e você se vestir indecentemente ou a pessoa que se veste decente, ela julgar a pessoa que, apesar de se vestir decente, não se veste com saia, por exemplo, se veste com calça. Então eu não posso falar que o irmão vai pro inferno por conta que ele está usando calça, ou a irmã por conta que ela está usando calça, entendeu? Desde que a vestimenta da pessoa seja decente, a vestimenta não pode ser pedra de tropeço, assim como não pode ser pedra de tropeço a comida. Então, assim, basicamente é ter o bom senso. O bom senso é se vista de maneira decente e não julgue a pessoa que não é igual a você, entendeu? Então, você que não se veste de maneira decente, também tem o semancol. Você pode ser pedra de tropeço para alguém. De alguma maneira, você está sendo um obstáculo para a fé de alguém. E não só isso, né? Muitas outras coisas que a gente poderia não fazer e na verdade faz, se colocando como obstáculo para a vida de outra pessoa, tá? Na fé. Talvez tenha ficado até um pouco confuso a explicação, mas o ponto principal é: nada pode ser obstáculo para que uma pessoa creia em Jesus em termos de vestimenta, em termos de comida, em termos de bebida. E aqui, bebida, eu não vou entrar no mérito, por exemplo, da bebida alcoólica. A gente fala disso um outro vídeo. Mas, por exemplo, se você se embebeda, você poderia ser uma pedra de obstáculo para outra pessoa, entendeu? Então, basicamente, o que eu estou falando é: se preserve, se guarde da corrupção do mundo. Então, se preserve a si mesmo, se mantenha em decência e, mesmo você se mantendo em decência, não julgue as pessoas. Não que não se mantenha em decência, mas que não tenha o mesmo estilo e os hábitos e os conceitos que você. É só isso. Então, não seja pedra de tropeço para a vida do irmão que está em Cristo. Porque quem sustenta ele não é Cristo? É Cristo. Vamos lá. Como alguém que está no Senhor, Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que assim o considere para ele impuro. Ou seja, se algo é impuro para você, tudo bem. Só que não é porque é impuro para você que tem que ser impuro para outra pessoa também. Inclusive, você tem que ter a convicção que o alimento por si só não é impuro, mas é questão de consciência, sua consciência, que torna ele puro ou não. Inclusive, você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 ou 10, acho que é o capítulo 10, versículo 9. Ou é o versículo 9 ou do capítulo 10 ou do 9, tá? Então, eu acho que é do capítulo 10, versículo 9, que ali mostra como Deus ele purificou não só os animais, como as pessoas que não eram judias, que não tinham direito
de acreditar no evangelho. Então Deus, ele deu esse direito a essas pessoas de crer nele, tá bom? Bom, então você tem que ter plena convicção da sua consciência. E se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Basicamente o que está falando aqui é assim: se você sabe que tem um irmão vegetariano, meu, não faz um churrasco na frente dele. É isso. Basicamente é isso. Tipo, não seja pedra de tropeço para esse cara cair. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, principalmente divisões que possam acontecer por conta de comida, de bebida, de vestimenta, de dias sagrados ou não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, tá? É justiça. É isso que é o reino de Deus. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Ou seja, não é aquele chatão, é o cara que, beleza, eu sirvo a Cristo, sou aprovado pelos homens também, por quê? Porque também eu não fico perturbando a cabeça das pessoas que não seguem a mesma doutrina do que eu. Então eu consigo respeitar o irmão que se veste de terno, eu consigo respeitar o irmão que não se veste de terno, eu consigo respeitar a irmã que veste saia, eu consigo respeitar a irmã que veste calça. Tanto faz, tá? Desde que a pessoa se comporte de maneira decente, ela não seja pedra de tropeço para que outros pequem ou se desviem da fé, tanto faz, tá? Se a roupa tá combinando, se não tá, se a roupa tá bonita, se tá feia, não importa. Isso não é motivo para que as pessoas tropeçam e caiam na sua fé. Quem sustenta elas aqui é Jesus. Aquele que é agradável. Beleza. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Ponto. Todo alimento é puro. Porco é impuro? Não é impuro. Ah, mas no Antigo Testamento. Leia Atos capítulo 10 versículo 9. Ali mostra como Deus ele purificou as coisas, tá? Mas é errado comer qualquer coisa que façam que os outros tropecem. Eu falei, não vai fazer um churrasco na frente do vegano, a não ser que ele não se importe. Aí tudo bem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Então, de maneira particular, se você guarda um dia para Deus, que isso permaneça entre vocês. Se você guarda todos os dias para Deus, que isso permaneça entre vocês. Se você come carne e não tem problema, que isso permaneça entre vocês. Se você não come e é algo particular entre você e Deus, que isso permaneça entre vocês. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Porque se você já está fazendo algo que você não aprova e você mesmo está se condenando, você está pecando por si só. E a gente vê aqui no versículo 23, que é o último. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se você come uma carne de porco, mas não acredita que aquilo é puro, você tem cometido pecado. Agora, se você acredita que é puro e come por fé, não tem problema. Porque o que você não faz pela fé é pecado. E isso se estende a tantas outras coisas. Então esse vídeo foi até meio chato, porque é uma palavra de aplicação, assim. Eu não, de certa maneira, até não gosto muito, mas isso aqui resolve muitos embaraços entre brigas entre irmãos que não precisaria estar existindo. E é um ponto fundamental, que é um ponto de transição e continuidade do evangelho, principalmente continuidade. A gente terminou as doutrinas essenciais no capítulo 8 e aqui ele fala de algumas coisas. E aqui basicamente o que ele está falando, uma vez que se estabeleceu na fé, ó, dê continuidade de que maneira? Dessa maneira, ó, suportando as pessoas que são fracas, sabe? Não achando que porque você é forte e outra pessoa é fraca, você vai para o céu e a pessoa vai para o inferno. Então, basicamente, o evangelho é isso. É as pessoas se suportarem, se tolerarem na sua diversidade
de crença. Aqui eu não estou falando de crenças fundamentais, estou falando de crenças em relação a qual o estilo que deve se vestir, qual comida que se deve comer, qual dia que se deve guardar. É coisas desse tipo, beleza? Então, curta, se inscreva, compartilha, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Te espero em breve no próximo vídeo para a gente continuar e encerrar essa saga, esses capítulos aí de Romano. Muito obrigado, até